estou avisando os participantes que está gravando. Obrigada, Letícia. Gente, eu fiz uma enquetezinha, duas enquetes, na verdade, sobre o livro Psicofonia e sobre o livro dos médiuns. São duas obras, não tem como nós estudarmos qualquer assunto referente à mediunidade se não temos por base o livro dos médiuns. Então, assim, as respostas aqui, graças a Deus, a maioria leu o livro, uma boa parte leu o livro dos médiuns, já estudaram o livro dos médiuns, fiquei muito feliz, estão estudando, alguns nunca leram, mas é importante termos esse livro, é livro base, esse livro de cabeceira para todo trabalhador e estudante da mediunidade. Entendeu? A gente não tem como mergulhar na mediunidade sem ter como base o livro dos médiuns, porque ali encontram-se as orientações que nós necessitamos para adentrar no laboratório do mundo invisível com segurança, e não fascinados, e não iludidos, e não procurando o fantástico e o maravilhoso. Isso tem que cair por terra. Mediunidade, pisando firme, com segurança, nesse abençoado trabalho. Então, assim, essa enquete tem por vista olhar para vocês, perceber como vocês estão no que diz respeito à mediunidade. E perceber também que a maioria de vocês, pelo menos aqui que colocaram na enquete, não leram o livro de Psicofonia, na obra de André Luiz. Então, o que nós resolvemos fazer, eu e Anderson? Para que não fiquemos à margem do aprendizado, nós vamos fazer projeções dos slides do material que contém o livro. Não está 100% o livro aí, gente, mas vai dar para vocês acompanharem sem ficarem perdidos, digamos assim, com o assunto. Vai ficar mais prático para vocês irem somando esses conhecimentos. E, dependendo da situação, posteriormente, antes, a gente pode liberar também esses slides. Afinal de contas, esse material é para ser realmente reproduzido, estudado, compartilhado, para que nós possamos crescer. Ok? Outra coisa, nosso trabalho vai ser, sim, de exposição, mas nós gostaríamos, Anderson, que vocês também pudessem participar, com perguntas, com dúvidas, com acréscimos. Aí vocês vão conhecer a Mary chata e o Anderson antipático. Se vocês começarem a contar histórias que não tem nada a ver, fugir do assunto. Aí vamos dar uma brecada e vamos puxar para o assunto. Eu digo, assunto, está dentro do assunto, tem alguma coisa a ver, para que nós possamos realmente fazer uma construção bem legal nesse sentido. Ok, gente? Todos preparados? Até gente rindo. Quem já me conhece está rindo. Para que a gente possa construir bem legal esse material. Anderson, já está começando a projeção ali, certo? Pode passar o primeiro slide, Anderson, por favor. Isso mesmo. Bom, gente, aí tem algumas considerações iniciais acerca do nosso estudo, com o propósito de apresentar de forma sistemática os esclarecimentos do conhecido autor espiritual sobre a habilidade mediúnica mais comum entre os grupos espíritas, Jacobson Santana Trovão, coordenador nacional da área da mediunidade, do Conselho Federativo Nacional, organizou esse estudo incrível, aprofundado sobre a psicofonia, com base nos relatos e lições sobre o intercâmbio mediúnico de autoria do espírito André Luiz, transmitidos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tendo estendido sua pesquisa a outros autores espíritas estudiosos do tema. Pode passar, não vou fazer comentário agora, não. Inicialmente, o livro trata dos aspectos gerais da prática mediúnica, desenvolvimento, animismo, mistificação, vampirismo, etc., para, em seguida, abordar em vários tópicos a técnica psicofônica, captação do pensamento, sintonia, transe, sonambulismo, xenoglossia, revelando sua riqueza e beleza. Os estudantes encontrarão nessa obra um rico referencial para auxiliá-lo em suas pesquisas pessoais ou mesmo apenas saciar a sua curiosidade sobre peculiaridades da mediunidade psicofônica. Peço a vocês, já foi colocado no grupo o livro em PDF. Se puderem adquirir a obra, segura aí, por favor. Vai ser importantíssimo, gente, porque aí vocês podem fazer os registros direitinho.
Outra coisa, estejam sempre aí munidos de papel, um caderno, lápis, caneta, para as anotações importantes, para as dúvidas importantes. Nós não conseguimos tirar essas dúvidas, a gente tira posteriormente, não tem problema. Quem tem um livro de estudante não é um livro bonito, é um livro riscado, anotado, marca página, de várias cores, verde, amarelo, rosa, verde, importante, rosa, preciso reler, outra cor, tem que pesquisar. Isso é estudo da obra. Nós convidamos o Jacobson para estar conosco, mas ele não pôde estar conosco, mas ele gentilmente encaminhou um vídeo para todos nós. Mas, em breve, ele estará conosco e ministrará toda uma aula sobre a obra. Anderson? Cadê o som? Você está escutando? Não? Não. Não. A Merijane nos deu a notícia de que o grupo está iniciando. Volta no comecinho. Começou. Apertou? Então vamos lá. Agora. Começou, só voltar. Volte. Todos. Pronto, vamos lá. Olá, minhas amigas, meus amigos. A Merijane, nossa querida Merijane, nos deu a notícia de que o grupo está iniciando aí o estudo do Psicofonia na obra de André Luiz e nos pediu para tecer alguns comentários sobre o livro. Eu queria inicialmente desejar a todos um excelente estudo. Na verdade, esse livro é um convite para que a gente penetre o pensamento do elevado mentor André Luiz e de toda a equipe espiritual que ele representa. A obra de André Luiz seguramente é o estudo mais avançado que se tem da realidade espiritual e das suas relações com o plano físico. A obra foi toda supervisionada por Emmanuel e Bezerra de Menezes, que analisaram as teses que poderiam ser trazidas, esclarecidas por André Luiz. O próprio Chico Xavier explica que André Luiz representa um grupo grande de espíritos que se envolveram nesse projeto excepcional de trazer uma obra portentosa que fala de aspectos muito delicados da vida humana, seja no plano físico e no plano espiritual. A psicofonia nos chamou a atenção exatamente porque foi a mediunidade que mais se popularizou depois de Allan Kardec. Nós sabemos que Kardec pesquisou bastante a psicografia exatamente por causa da praticidade de se analisar as mensagens, não é, escritas, possíveis de ser gravadas à época. Mas a sua pesquisa sobre psicografia se adequa perfeitamente à psicofonia, porque a diferença está quando o espírito se aproxima do médium, ele pode escrever ou pode falar. Isso é indistinto. Nós notamos também, pela observação, que houve o que nós podemos dizer uma modificação no propósito das reuniões mediúnicas. Nós sabemos que os contemporâneos de Kardec utilizavam as reuniões mediúnicas exclusivamente com o propósito de pesquisa. A intenção era provar o fenômeno mediúnico, a autenticidade do fenômeno, era para provar a existência do espírito. Mas, depois de Leon Denis, nós vamos verificar que aconteceu uma evolução.
as reuniões mediúnicas deixaram de ser puramente de pesquisa, as reuniões mediúnicas deixaram de ser laboratório para se tornarem um posto de socorro espiritual para os sofredores do mundo material. Isso fica muito claro com o livro Desobsessão, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, em que o autor espiritual mostra que a reunião mediúnica é um ambiente terapêutico de socorro aos desencarnados e aos encarnados. Devido a isso, essa popularização, podemos dizer assim, da psicofonia, é que nós buscamos nas diversas obras, né, psicografadas por Chico e Valdo Vieira, o que o espírito trazia. Isso é um anseio pessoal nosso para entendermos um pouco mais da faculdade mediúnica que somos dotados, que é a psicofonia, num processo de busca de entendimento até mesmo do que acontecia conosco. Então, a psicofonia, ela representa para nós um momento de estudo da própria psique, da nossa psique. Como a nossa mente, ela funciona nas relações com o mundo espiritual. Estudar a psicofonia é entender o modo de elaboração dos próprios pensamentos. Isso em reunião mediúnica e fora da reunião mediúnica. Porque nós somos muito mais médios, falando de tempo, fora da reunião mediúnica, do que na reunião mediúnica. E nós não deixamos de ter contato com os espíritos após a reunião mediúnica. Então, o estudo da mediunidade, ele é para todos, para que a gente possa ir entendendo a dinâmica das nossas emoções, das nossas reações, do modo de elaboração das nossas ideias e os atos consequentes disso. Nós tivemos a oportunidade, então, de fazer um contraponto com a obra de Allan Kardec também, para que a gente pudesse entender o codificador e entender André Luiz. Um aspecto que se destaca é o preparo que Chico teve da convivência com André Luiz. André Luiz frequentou a reunião mediúnica de Chico Xavier por 700 vezes antes de transmitir a primeira mensagem. Chico é que menciona esse trabalho dele com André Luiz, inclusive levando até nosso lar, para que ele não estranhasse as descrições que o Espírito haveria trazido. Com certeza, a humanidade já está pronta para entender um pouco mais da nossa vida espiritual, da nossa vida verdadeira e dessa completude da existência que temos, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Penetrar o pensamento de André Luiz é penetrar um pouco da chamada sociedade dos espíritos. O pensamento de André Luiz é o pensamento dos espíritos sublimes, dos espíritos superiores. É fundamental nós entendermos essa obra, porque se estamos numa doutrina que busca a nossa espiritualização, nós temos que espiritualizar as nossas práticas, transformar o nosso modo de enxergar a vida. Então, o Psicofonia, na obra de André Luiz, ele nos convida a compreender mais a própria existência humana, sem esgotar o assunto, porque o assunto é muito vasto, é uma mínima contribuição para que se possa entender um pouco mais do mecanismo da comunicação mediúnica e das nossas relações com o mundo espiritual. Nós vamos ver com André Luiz o preparo do médium nas escolas espirituais, a repercussão da preparação que o espírito sofre antes de reencarnar, que a gente assume a mediunidade espontaneamente antes de reencarnar, que não há uma imposição para sermos médios, mas é uma oportunidade para a nossa evolução, é uma oportunidade que a gente tem de ter uma experiência ímpar e única no contato com os benfeitores espirituais. Espero que
o estudo da obra seja muito útil e que possa trazer um pouquinho mais de André Luiz para o nosso dia a dia, um pouquinho do nosso cotidiano. Então, eu desejo a vocês muito êxito, recebam o meu abraço muito fraterno. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo Jacobson. Eu amo demais. A simplicidade, essa fala dele, ele pessoalmente, ele é assim, gente. Esse coração amoroso, ele compartilha, ele senta, conversa com vocês, como se nós fôssemos os melhores amigos. Fala sobre mediunidade com amor. E é esse sentimento que a Letícia já falou de vocês, que nós precisamos sentir, amor. Falar da mediunidade é falar do amor, é falar da oportunidade redentora. Anderson, eu sei que você não está nos vendo diretamente, que você está apresentando, mas no momento que você quiser interferir, falar alguma coisa, levanta a mão que eu estou vendo você aqui, eu vejo a movimentação. Esse formato está perfeito aqui, que ela está. Deixa aqui. É encantador, né? A gente escutar o Jacobson, né? E para a gente assim, que tem um certo convívio com ele, uma vez a gente até, vou compartilhar rapidamente mesmo, assim, né? A gente estava entre a gente, né? E eu levantei uma questão que eu sempre tive, uma inquietação minha, né? Que não vem o caso agora, né? Aí ele foi lá e explicou. Pode ser, Jacob. Eu já vejo que não é bem assim, não. Passou-se o tempo. Aí lá vai eu acompanhar o estudo dele de terça-feira. E aí, quando, no livro dos médios, né, teve um capítulo que era a avaliação das comunicações. Rapaz, depois que ele explicou, mas me deu uma vergonha. Rapaz, ele estava certo. Rapaz, e assim, numa doçura, numa tranquilidade. Quando ele voltou, a gente conversou, né? Depois que eu vi umas questões aí, eu li outras. E eu vi lá a sua apresentação do livro dos médios, ele carinhosamente riu, desse mesmo jeitinho aí, parece que desse mesmo jeitinho que vocês viram aí, ele disse, Anderson. E aí, até no seminário, ele tocou nessa questão, né? Então, assim, eu quando vi, né, ele mandou para mim, disse, antes que Jacobson mandou, eu fiquei encantado, né? Pela disponibilidade e pela leveza do resuminho que ele fez, né, pra gente. Então, bacana. É isso aí. Então, vamos lá. A boa mediunidade, segundo Leon Denis, está nos colocando aqui no invisível, se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Esse ponto é um ponto que nós precisamos refletir intimamente, gente. Quando nós nos abraçamos, nos dedicamos à mediunidade, nós precisamos entender o que é a mediunidade, entender o que é ser médium, para compreender e aceitar uma frase como essa de Leon Denis no Invisível. Quando ele nos informa com todas as letras que é necessário estarmos longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. E que o estudo é feito de forma calma, silenciosa, recolhida. Algumas pessoas insistem, e é uma, entre aspas, briga que eu tenho com algumas pessoas realmente, quando chega em determinadas festividades que nosso Brasil tem, e que eu insisto, digo, gente, não cabe trabalhador de reunião mediúnica em bloco carnavalesco. Não cabe trabalhador de reunião mediúnica estar envolvidos em certos ambientes, não cabe. E nós vamos mergulhar nessa obra e entender por que não cabe. Ah, mas eu não bebo. Você passa mal, por exemplo? Não, eu fico tranquila. Por que você fica tranquila? Porque você está em sintonia. Você está em sintonia com esse ambiente tumultuado. Aí você precisa perceber o motivo pelo qual você encontra-se nessa sintonia. E é isso que André Luiz vai nos proporcionar. A mensagem preparatória que nós vamos disponibilizar no grupo, depois releiam ela com muita calma, cartão de visitas, leiam com muita calma, porque ela está falando justamente desses aspectos. Aquilo que nós pensamos, nós alimentamos, nós emitimos e atraímos todos aqueles que pensam iguais e semelhantes a nós.
E isso é muito sério, porque nós vamos vibrar numa sintonia que nós vamos alimentar todos os dias. Todos os dias. E Emmanuel, no próximo slide, pode passar, Anderson, por favor? Isso é a abertura do livro, viu, gente? Emmanuel, no próximo slide, ele diz o seguinte: vocês têm lá o livro Nos Domínios da Mediunidade, não tem? Depois leiam esse prefácio. Todo o prefácio. Isso aí é uma extração só. É um pedacinho. A mensagem é enorme. A mensagem, na verdade, dá um seminário de, no mínimo, no final de semana inteiro. Essa mensagem de Emmanuel. A Letícia não gosta dessa mensagem. Ela diz que essa mensagem dá um nó na cabeça dela. Ondas. Depois, quem tiver próximo aí, né? Ondas, mentes. Tem outro nomezinho, médiuns. É fantástico. Cada médium com sua mente. Ponto. Cada um de nós temos a nossa construção, temos os nossos entendimentos, temos aquilo que nós alimentamos. Segurou? Cada mente com os seus raios que nós emitimos. O que nós estamos compartilhando, personalizando observações e interpretações. Somos nós. E conforme os raios que arremessamos e lançamos, que são as nossas ideias, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Perceber aquilo que nós falamos do carnaval? Com quem nós estamos conectados, com quem nós estamos afeiçoados, com quem nós estamos envolvidos. Qual o primeiro pensamento que alimentamos todos os dias? Aquele que mais vigora na nossa mente, que mais está aí sondando, rondando a nossa mente. Qual aquele pensamento que nos estimula a emoção? Que tipo de pensamento é esse? Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Perceber a profundidade que Emmanuel está nos dizendo, gente? Perceber a profundidade dessa informação que ele está nos trazendo? Somos responsáveis pelo edifício íntimo que nós estamos construindo. Somos responsáveis pelas ligações que nós estamos fazendo com o nosso próximo. Detalhe, Emmanuel também nos informa no livro Pensamento e Vida, se eu não estou equivocada, é o capítulo 1 ou 2, em que ele... Não, mentira, capítulo 7. Capítulo 7. É isso mesmo, capítulo 7, aonde ele diz que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, eles vão vibrar em sintonia com quem quer que seja vibrando na mesma direção. Por exemplo, Fúvia hoje teve uma raiva, mas foi uma raiva normal não, Fúvia. Brincadeira, viu, Fuvinha? Não foi uma raiva normal, não, mas foi aquela raiva assim que se pudesse pegar um, esganava. Aquela raiva assim, que uma vez perdendo a vida, a gente tem alguma coisa semelhante. Mas preste atenção. Nessa raiva que nós sentimos, nós emitimos uma energia. Detalhe, antes de emitir essa energia, essa emoção vai nos banhar. Ela vai envolver o nosso córtex cerebral, vai envolver todo o nosso sistema nervoso central, vai envolver todas as nossas células, e somente após esse envolvimento, nós vamos lançar esses raios fora. E esses raios vão atingir aqueles que estão nos nossos lares ou no ambiente onde nós estamos vivenciando aquele sentimento que encontram-se em sintonia. Vibratoriamente vão se conectar. Mas se ficasse somente por aí, era beleza, tranquilo. Emmanuel vai mais longe. Ele nos diz que aquela pessoa que está nos Estados Unidos, vibrando na mesma onda, vai se conectar. Mas não para por aí.
Quem estiver no Japão, vibrando na mesma onda da raiva, vai se conectar. Detalhe: encarnados e desencarnados. Já ouviram a expressão fulano morreu de raiva? Aí a gente passa a compreender por que morreu de raiva. Vocês imaginem, perceberam a carga energética que envolveu o indivíduo, a conexão que ele fez com os espíritos dos dois planos da vida? Então, nós temos que perceber tudo isso. Por isso que nós temos que aprender a lidar e educar os nossos sentimentos. Aprender a evangelizar-nos intimamente, para que nós possamos produzir bons pensamentos. Não basta eu querer ter bons pensamentos. Eu preciso ter um esforço realmente relacional para construir as bases em mim de controle e de educação dos sentimentos. Porque se eu não fizer isso no meu dia a dia, o Jacobson disse no vídeo, nós estamos exercitando a mediunidade todos os dias, fora da reunião mediúnica. Nós estamos construindo isso todos os dias. E na reunião mediúnica, nós vamos dar aquilo que nós temos ou construímos durante a semana. E o que nós vamos levar? Porque não caio na ilusão. Ah, não, porque eu não cheguei cedo na casa espírita, eu me concentrei, pedi a meus guias espirituais que me auxiliassem, vou entrar em concentração e vai ser tudo. Não é assim. Você tem uma semana porreta. Em 15 minutos, você acredita que vai fazer esse milagre? Milagre não acontece. É um processo de educação, aonde nós vamos todos os dias vivenciar as mais variadas situações, emoções, aprender a lidar com tudo isso da melhor forma possível e educando os nossos sentimentos. Tudo bem? Podemos seguir? Pergunta? Alguma dúvida? Vamos seguir adiante. Então, esses são os dois primeiros pontos que foram colocados na obra Psicofonia. Agora vem a apresentação, que essa apresentação foi feita por uma pessoa muito querida, não é isso? A apresentação foi feita por Marta Antunes, ela que apresenta a obra para todos nós. Eu coloquei alguns pontos que eu percebo bem interessantes para a nossa construção de entendimento acerca da obra, acerca de todo o processo. À medida que o espírita, aliás, eu não vou ler, não, vou pedir que a Fúvia leia. Fúvia, eu vou pegar você hoje para Cristo, Fúvia. Dá para ler? Dá sim. À medida que o espírita adquire a compreensão de que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano, que se expressa em graus e tipos, passa a identificá-la como um dos instrumentos de aperfeiçoamento espiritual disponibilizado pelo Criador aos seus filhos. A faculdade mediúnica, na verdade, extrapola os meros recursos instrumentais da comunicação. Primeiro, porque se trata de um processo de sintonia e intercâmbio mental estabelecido entre espíritos portadores de diferentes aquisições evolutivas, morais e intelectuais. Segundo, porque, citando André Luiz, a mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Francisco Xavier, nos domínios da mediunidade, pelo Espírito André Luiz, capítulo 1, página 18, uma edição especial, 4, em Rio de Janeiro, FEB 2010. Ok. Quer comentar alguma coisa do que você leu aqui nesses dois itens e nessa partezinha onde Emmanuel nos traz essa informação? André Luiz, aliás. Quer comentar alguma coisa, Fúvia? Pelo que eu entendi, né,
no meu entendimento, à medida que o espírita, quer dizer, a pessoa que se propõe a ser espírita, né, vai adquirindo a compreensão que a mediunidade psíquica, que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano. Então, a gente às vezes pensa, não, vou desenvolver, não, a gente vai educar a si próprio, não é? Então, quando ele vai entendendo isso, que vai se também tendo vários graus e tipos, passa a identificá-la como um dos instrumentos de aperfeiçoamento espiritual. Quer dizer, a mediunidade é um dos instrumentos para a gente se aperfeiçoar o nosso espírito. Então, a mediunidade nos educa dentro acredito que dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, ela extrapola meros recursos instrumentais da comunicação, primeiro porque se trata de um processo de sintonia e intercâmbio mental, estabelecido entre espíritos portadores de diferentes aquisições evolutivas, morais, quer dizer, está nos dizendo que também nós vamos ter intercâmbio com espíritos de diferentes aquisições morais, que é o grau evolutivo e moral. Segundo, porque André Luiz, citando, na mediunidade não basta só por si. A gente vê por aí quantos médios sem esse aprimoramento moral, sem essa educação. Então, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, voltamos àquela parte ali do Leon Denis. Então, de acordo com o ambiente que a gente anda, de acordo com aquilo que a gente vive e gosta, nós vamos assimilar os espíritos de acordo com essa sintonia. Beleza, Flávia, obrigada por compartilhar. Oi, Anderson. Tem uma questão aqui da Tâmara, ela diz assim, né? Esse processo... Ô, Tâmara, ó, pessoal, a gente está lendo aqui os comentários, mas se quiser levantar a mão, viu, fazer comentário também, fica à vontade, viu? Então, assim, sinta-se em casa, né? Ela diz assim, esse processo comentado pela Mary é comum aos médiuns e às pessoas que não desenvolveram essa faculdade? É assim? Olha, Tâmara, o Jacobson foi bem bacana, ele foi muito didático, a Marta Antunes, ela recapitula e a Fúvia tocou muito bem. Esse trechozinho aí que está até em negrito, né? Que o Meire está selecionando, que diz assim, que se expressa em graus e tipos, porque a definição do livro dos médios é que todos nós somos médios, né? Existem os médios na generalidade, e existe aquele médio que tem um compromisso mesmo de trabalho específico. Mas todos são médios, ou na generalidade, ou estes médios, ou estes que têm um compromisso. A gente tem uma certa ressalva ao termo desenvolver. Por quê? Porque a gente, assim, é como se qualquer pessoa pudesse dar uma psicofonia. A gente sabe que é possível. Só que, geralmente, as pessoas que têm essa possibilidade, e a gente vai ver no transcorrer do livro, que ele vai tocar até no livro dos mensageiros, é que assumiram o compromisso de trabalho nessa seara específica da mediunidade. Então, pode ser psicografia, pode ser psicofonia, e, bom, por aí vai. Médio de cura, está lá a lista no livro dos médios. Então, existem os médios na generalidade. E o bacana desse ponto que a Marta Antunes traz para a gente e conclui com a citação do André Luiz, é que ele diz, a relação mediúnica, ela está no nosso dia a dia. Não só quando se dá a psicofonia. Como assim, Anderson? Toda vez que eu tenho um pensamento, sei lá, de raiva, de indignação excessiva, de desejo de que aquele fulano, um dia a vida castiga, um dia ele paga com a vida. Esses pensamentos, a gente está, como ele bem citou, a gente está entrando em um fluxo mental, assim como qualquer pessoa da parte do mundo, ruim. Pessoas vingativas. Entendeu mais o que eu estou querendo dizer?
Então, há fluxos mentais em circulação no ambiente, né? E esses fluxos, eles aglomeram espíritos. E aí ele diz, né, a mediunidade não basta, é imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos. A gente até brinca, né, entre a gente, né, eu, Meire, Letícia, a gente assistiu uma série, era danadinha, né, a Peaky Blinders, né? O cara era um mafioso, né? Então, assim, rapaz, a gente gosta do mafioso, que coisa. Né? A gente assiste aquilo ali, a gente assiste Poderoso Chefão, a gente gosta do Marlon Brando lá, né? O Marlon Brando com aquela serenidade dele, né? O Michael, a gente assiste, rapaz, que cabeça desse cara. A gente admira aquilo dali, né? Então, que fluxo mental nós estamos alimentando ou alimentamos em outras vidas? E aí há uma relação mediúnica, porque os espíritos assim dizem, esse danadinho gosta da maldade. E aí a gente vai se alimentando com isso. Então, ele é muito bacana esse entendimento, né? A mediunidade está no dia a dia. E que relação nós temos, né? Com esses fluxos mentais de vingança, de raiva, né? Tem um livro, Sexo e Obsessão, toca na questão do sexo, né? Que fluxos mentais nós estamos, suicidas também, né? Nós estamos nos envolvendo, né? É isso, né? Eu acho que se não foi claro, vocês acrescentem aí. Mais alguém quer fazer algum comentário, gente? O povo está colocando aqui no grupo, no chat, Mary. No chat? É. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu abrir aqui o chat. Quer que eu leia? Gente, O meu está aberto aqui. Eu leio, você comenta. pode ler. O Duran diz assim, transparece o que pensas e mostras com quem caminhas. A Ivone também diz assim, né? Somos antenas captando, processando e retransmitindo nossas energias. Exatamente. É como já foi colocado, gente, só corroborando. Todos nós somos médiuns, tá? Todos nós somos médiuns. O fato de nós não termos conhecimentos acerca desses detalhes que nós estamos agora nos debruçando, não é? Nós não temos desse conhecimento, nos convida mais ainda a refletirmos e trabalharmos o Evangelho de Jesus. Por quê? Seguindo as orientações de Jesus, não tem como cair em tentação. Não tendo como cair em tentação, não tem como produzir o mal. Já perceberam isso? Porque se nós pensássemos que somente nós que temos essas informações mais diretamente, teríamos as condições de seguir adiante com mais lucidez, mas não, olha que perfeição. O Cristo nos deixou o seu evangelho de amor. Esse manual de orientação ética e moral que vai auxiliar o Filho de Deus a se conduzir com dignidade. Se nós praticarmos o Evangelho do Cristo todos os dias, como ele nos pede, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a nós mesmos, nossa vibração será o quê? Como nós iremos vibrar? Sintonizar, seguindo o Evangelho de Jesus. Perceberam essa situação? Olha que perfeição. Mas nós somos espíritas. A terceira revelação está conosco nesse momento, sendo compartilhada para todos aqueles que querem abraçar. E aí ela vem detalhar, ela vem falar daquilo que Jesus não pôde dizer naquele momento. Estão lembrados? A promessa do Cristo? Eu pedirei ao Pai, ele vos enviará o Consolador, que ele irá lembrar do que eu tenho dito, porque se ele falou que ia lembrar o que ele tinha dito, é porque ele esqueceu o que ele disse. E trará outras coisas que eu não pude dizer. E nós estamos aqui mergulhados naquilo que ele não pode dizer, porque não tinha entendimento naquela época. Aí estamos falando de raios, estamos falando de ondas, estamos falando de vibração aqui agora. Então, nós vamos vibrar e vamos nos conectar. Aí ainda é tudo aquilo que nós já estávamos conversando. Então, nós, como espíritos imortais, iremos sim nos conectar com todas aquelas pessoas que nós vamos ter, digamos assim, esse envolvimento de simpatia. Vamos nos conectar com todas aquelas pessoas. Aí, mais uma vez, eu volto na recomendação do mestre. Orai, e vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus disse tudo. E nós precisamos realmente fortalecer os nossos anseios mais íntimos. Porque na mediunidade nós vamos ter esse entendimento mais amplo.
que somos canais psíquicos. Mas como o Anderson falou, que daqui a pouco a gente vai mergulhar mais precisamente no médium, não é isso, Anderson? Mais diretamente no médium, aí para a gente entender quem é o médium. Lembra que eu falei antes? Para que nós possamos realmente desenvolver esse aspecto com a maior dignidade e responsabilidade, nós vamos precisar entender o que é a mediunidade, o que é ser médium, e esse conjunto de situações na vida de cada um de nós, e por que nós precisamos atender a recomendação de Leon Denis, de não nos permitirmos envolver em qualquer ambiente, nos relacionar com qualquer situação, e nem dar vazão aos prazeres mundanos do mundo. Mas é como eu sempre digo, é preciso que nós entendamos que a doutrina espírita, ela é essa doutrina que nos traz muitos esclarecimentos. Podemos seguir, pessoal? Próxima página. Beleza, Aldilamar? Estamos aqui com você, minha amiga. Quem eu pego para Cristo agora? Tam, você pode ler ou está no celular? Mas se puder com o celular... Eu estou no celular e ele está muito pequenininho. Pequenininho? O povo está se escondendo de mim, não estou vendo mais ninguém aqui. Eu posso ler. Vai, minha linda, bem-vinda, Aldilamar. Eu posso ler? Pode Já sim, cheguei meu em amor. casa. Assim, Perfeito. eu estou de celular, mas eu aumentei aqui a letrinha. Este livro está dividido em duas partes. A. Aspectos gerais da prática mediúnica. Trata-se de oportunos esclarecimentos destinados a todos os médios, independentemente de serem portadores ou não de faculdade mediúnica ativa. B. Técnica psicofônica. Faz-se apurado o estudo da mediunidade de psicofonia, com base em André Luiz, sintetizado em 21 tópicos. Alguns se encontram subdivididos, que descortinam a riqueza e a beleza da psicofonia. Que beleza, né? Isso mesmo. Cadê? Bota seu rostinho aqui, Aldilamar, para a gente ver você. Pode ser? Olha lá aí, gente. Deixa eu apresentar. Alguns já conhecem, mas a Aldilamar, essa amiga muito querida, ela hoje também está como coordenadora da mediunidade para o Nordeste, gente. Ela está ligada diretamente com a equipe de Jacobson e está nos dando assim o prazer e a alegria de estar junto conosco, estudando essa obra, né, Aldilamar? Seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz em você estar conosco, Al. Obrigada, a alegria foi muito. Eu gosto muito de vocês, de você. Não fiquem com ciúme, mas eu adoro a Meroca. Mora no meu coração. Quando Letícia me mandou o convite, vou participar sim. Bacana. Estou aqui. Custei Vamos. chegar em casa, mas já cheguei, graças a Deus. Graças E a essa Deus. obra é maravilhosa. O estudo dela é um encanto. Muito bom. Muito bem. Parabéns pela iniciativa e a ideia. Vamos juntos. Próximo slide. Continua, Aldilamar, por favor. Continuo. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar. Pronto. Ok. Concluímos que esta obra reflete as seguintes palavras do sábio Alexandre, um dos ministros da colônia espiritual Nosso Lar, ao tecer considerações a respeito do trabalho dos médios. O problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Que coisa bacana! Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa contando amplidões. Mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Porque audácia incompreensível
imaginais, porque audácia e compreensível imaginais a realização sublime, sem vos aperfeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o seu próprio Senhor. Ouve-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Maravilha, né? Quer comentar Mara- alguma coisa, Dilamar? Maravilha. Como ele diz aqui, o problema da glória mediúnica não consiste nem só em ser instrumento de determinadas inteligências, não é só isso, mas ser instrumento fiel da divindade, porque é um talento divino. Aí a gente confunde muito que a mediunidade é um talento divino, a gente confunde muito, mas esse talento divino, pela fidelidade aos ensinamentos de Jesus, dai de graça, que de graça recebeste, ressuscitar os mortos. Na nossa reunião mediúnica, a gente ressuscita eles como? Dizendo que a morte não existe, que eles estão vivos, que podem um dia, com a permissão divina, se comunicar com os irmãos encarnados que aqui ficaram. É esse que é o instrumento que ele diz aqui. Que inteligência, mas instrumento fiel, essa que é a nossa fidelidade, para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, a conquista do seu próprio ser, que é a mediunidade, o trabalho, a tarefa da mediunidade, esse talento divino, como tem lá no Evangelho, é o trabalho nosso autoconhecimento. Eu reconhecer um erro no irmão, não para criticá-lo quando ele está chorando na reunião mediúnica, é enxugar a lágrima dele, colocar nossa barbinha de molho e corrigir os nossos, e fazer uma reavaliação, um autoconhecimento. Então, como é que eu estou levando a vida? Será que eu vou chegar ao ponto, quando eu chegar de volta na casa do pai, chorando desse jeito, envergonhado? Não. É um trabalho de autodisciplina, autoconhecimento, autoiluminação. É muito bom. Meio de comunicação, e o próprio Jesus afirma, eu sou a porta, porque ele abre caminhos para a nossa felicidade, praticando esse ensinamento que ele nos deu. Por isso que ele disse, eu sou a porta, porque é somente pela porta que ele abre para nós, é que a gente conhece o caminho da felicidade. Não é essa felicidade, como ele diz, não te dou a felicidade do mundo, mas a felicidade eu te dou, e isso a gente tem na prática da mediunidade. Obrigada. Perfeito, minha amiga, perfeito. E vocês gostariam de trazer algum comentário, trazer alguma reflexão, algum acréscimo, gente? Vamos lá, vamos participar. Eu quero participação de todo mundo. Lembrando que não tem bobagem, não tem erros, a gente está aqui construindo, que a gente não pode sair daqui com desinformação, certo? Então, fiquem muito à vontade, para a gente poder juntos ir nesse caminho. Lembrando que nós estamos ainda aqui na apresentação da obra. Vamos para a introdução daqui a pouco, e acredito que na próxima semana, aí sim, a gente vai mergulhar no primeiro capítulo da obra. Ok? Ninguém? Podemos seguir, então? Já que foi bem explorado, eu acredito sim. Vamos lá para a introdução. Anderson. Essa introdução foi só um errozinho ali, né, de Marta Antunes, não, viu, gente? Vamos lá, a série André Luiz, ela possui 14 livros, constitui um rico manancial de conhecimentos que, por muito tempo, há de ser analisado e debatido, aplicado e vivenciado. No trabalho desse nobre espírito, vemos claramente o projeto idealizado pelo plano superior, coordenado por Emmanuel e Bezerra de Menezes, que Chico Xavier e Valdo Vieira tiveram a elevação e dedicação de trazer ao mundo físico com fidelidade excepcional. Algumas pessoas, isso quem diz é Jacobson, algumas pessoas começam a ler André Luiz e lê todos os 14 livros em praticamente um ano. Os 14 livros, em um ano. E certa feita, Jacobson disse que um amigo dele disse que leu um livro, e eu acho que foi parte de uma semana. Ele, meu Deus, já leu um livro, já quer o segundo. Ele, como é que você conseguiu ler tão rápido? Mas quando chegava na parte do mentor espiritual, eu pulava. Ia só para as outras páginas que eram mais interessantes. Gente, é justamente nos esclarecimentos dos mentores espirituais que estão toda a riqueza de informações acerca dessa obra. Acerca das obras de André Luiz. Então, a obra de André Luiz é para ler uma vez e estudar uma segunda vez, marcando e observando situações para que nós possamos crescer em entendimento. O André Luiz nos dá muita coisa.
muitas informações, e vocês vão ver isso no decorrer dos nossos estudos. Essa informação que ele nos traz aqui é super importante, quando ele diz que no trabalho desse nobre espírito, desse projeto, que ele foi coordenado por Emmanuel e Bezerra de Menezes. Então, vocês imaginem, vamos lá, todo mundo aí, olhinho fechado, e vamos imaginar a cena. Reunião no mundo espiritual. Bezerra Menezes numa ponta, porque a gente terrícola é assim, tá? A Terra é assim, né? A gente imagina logo uma mesa redonda, tem uma ponta para cá, outra para cá. Imaginemos aqui. E ao redor dessa mesa, imaginem vocês, livro Nosso Lar, livros mensageiros, missionários da luz, e sobre os detalhamentos que ele faz. Vamos falar de missionários da luz, que eu amo. Reencarnação, técnicos da reencarnação, cientistas ali presentes, espíritos altamente capacitados. André Luiz foi esse abençoado repórter que trouxe, pela mediunidade de Chico Xavier, as informações necessárias e cabíveis para o nosso entendimento de uma pleiade de espíritos, de uma pleiade imensa, a gente não tem noção de quantos espíritos ali encontrávamos, sobre os mais variados assuntos. Imagine vocês, essa reunião imensa, para cada obra, aquela mesa imensa com esses espíritos coordenando os trabalhos, para saber o que viria, o que não viria a ser revelado aqui na Terra. Tanto é que Herculano Pires diz que esse André Luiz, esse espírito está doido. Onde é que já se viu falar em ovoides? E hoje nós sabemos que é uma realidade. Então, imagina a grandiosidade desse trabalho. Pode passar, Anderson, por favor. Uma questão também, eu queria acrescentar aí, Isso. que aí também há o ponto de autoridade das obras de André Luiz. Como assim? Pós-codificação, qual é o crivo de legitimação de qualquer informação e de qualquer produtividade para que nós possamos dizer isso aqui é espírito? É a generalidade, vem por vários médios, e a universalidade do conhecimento, ou seja, está substanciado no Pentateuco Espírita. Então, nesse ponto aí, está a autoridade e a legitimação da obra do André Luiz, porque vamos dizer assim, um dos espíritos daquela equipe, daquela falange de espíritos que trazem a codificação é justamente esse rapaz que nós temos tanto carinho, que é o Emmanuel, né? Que escreveu nada mais, nada menos do que a mensagem egoísmo do Evangelho. Então, uma entidade com uma condição moral, uma entidade com uma condição intelectual e de conhecimento, é ela que vai fazer análise dessa, e, claro, Bezerra também, né, que ele conquistou isso, eles serão o crivo dessas teses, como é bem dito, vai ser bem dito daqui para mais um pouquinho à frente, dessas obras. Né? Então, as obras elas passam pelo crivo da universalidade, da generalidade, para poder nós hoje dizermos sim, ela é espírita, né? Então, eu só queria ressaltar essa importância desse parágrafo, desse ponto, né? Que ele mostra quem são os supervisores supervisores dessas obras de André Luiz, né? Isso, perfeito, perfeito. O Anderson me fez refletir, lembrar, gente, de um ponto bem interessante, né? Alguém aqui já leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Já leu aí? Fulvio já leu ali, a Dinamar já leu. Quando a gente percebe, quando do descobrimento do Brasil, ele traz uma informação muito interessante. Ele diz ali que no mundo espiritual erguer-se-á colônias com aqueles que, lá na antiguidade, foram os profetas da antiguidade, iriam erguer ali a cidade espiritual, que iria dar assistência, etc. e tal. Aí você pega Nosso Lar. Nosso Lar. E Nosso Lar foi construída por quem?
Não estão lembrados? Qual o símbolo de nosso lar? Como nosso lar qual é o formato de nosso lar? Uma estrela de Davi. Uma estrela de Davi. E quem foram esses colonizadores espirituais que vieram envolver toda a terra do Evangelho? Os profetas antigos, os judeus. A colônia espiritual do nosso lar é formada por judeus. E eles estavam aqui. Aí isso que o Anderson está falando é justamente você pega de uma obra, na outra está a afirmação de uma situação, no outro está a relação, e isso vai fazendo com que você sinta a fortaleza das informações trazidas. Não tem nada solto, tudo está muito bem organizado. Aí aproveitamos para dizer que a Audilamata vai até um curso que eu fiquei doidinha, Audilamata, devia ser virtual esse curso, sinceramente, viu? Falando sobre a questão das avaliações dos nossos trabalhos. E eu comento, isso é importantíssimo, gente. Avaliar as comunicações, avaliar os conteúdos e saber como avaliar, porque não é só ler. Não é só ler. Fica aí a dica aí, viu, Dilamar, para você também, de repente, transmite isso aí para a gente poder participar. Ok, posso um dia transmitir. E avaliar e também seguir a metodologia que Kardec coloca lá naquele capítulo 31. E também tem uma reportagem até da Marta, na revista Reformador, de janeiro de 2023, devemos publicar tudo que se ouve dos espíritos, baseado na Revista Espírita. A Revista Espírita. Foi nesse Exatamente. artigo que eu desenvolvi o trabalho, análise de reunião mediúnica, que é importante, porque agora não é só na reunião mediúnica, também nas redes sociais. Nossa, com certeza. Bom, é isso, né? Só retomando, sabe, Meire, assim, como você bem falou, né? Os mentores dessas obras de André Luiz é que trazem, vamos dizer assim, a substância. Posso estar até exagerando, né? É que dá substância às obras, né? E eu também sou encantado com Missionários da Luz, né? A figura moral do Alexandre sempre sendo contactado com a certeza de que, de alguma forma ou de outra, ele seria auxiliado, né? E você vê ele como ministro de nosso lar, mandando esse recado para a gente, né? Olha, vocês, enquanto médicos, vocês querem estar vinculados ao espírito XY, ou que vocês deduzam ser evoluído. Mas saibam, não é para ele que você trabalha, é para Jesus. E aí, aí vem Alexandre, Emmanuel, Bezerra, com total desapego, né, desse egoísmo, dessa vaidade, e tem a plena percepção de que, olha, isso daqui que nós estamos trabalhando, nós estamos tateando, nós estamos aqui monitorando, isso aqui não é para mim, não é meu, é da divindade, né? É para Jesus, é muito maior do que os nossos nomes, né? Então, assim, só recapitulando esses dois slides, assim, o que chama atenção é essa importância de entendimento, né? Desse desapego de si para a obra, né? Perfeito, vamos lá. De todos os assuntos tratados na série de André Luiz, destacamos a psicofonia ou mediunidade de incorporação, ou ainda na clássica definição de Allan Kardec, mediunidade falante, por ser o tipo de mediunidade que mais se popularizou, sendo exercida pela maioria dos médiuns, constituindo motivo de largos debates e questionamentos. Utilizamos no decorrer dos capítulos indistintamente as expressões incorporação e psicofonia, ambas adotadas nos livros de André Luiz. No meio espírita, o termo incorporação, aos poucos, vem sendo substituído por psicofonia. Pode passar. Interessante. Bora? Interessante compulsarmos também algumas informações sobre André Luiz, personalidade enigmática acerca da qual, até hoje, giram os maiores mistérios. Sabe-se que foi médico no Rio de Janeiro, conforme narrado por ele mesmo, via Chico Xavier em nosso lar. Manifestamo-nos junto a vós, outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. Tivera esposa e filhos. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Pode passar. Chico Xavier
nunca revelou a identidade desse espírito tão respeitado pelo conjunto de sua obra. No livro Entrevistas, Chico Xavier narra com mais detalhes sua convivência com o médico espiritual e as regiões espirituais que descreveu. Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que, em 1943, por nosso intermédio, senti grande estranheza com o que ele ditava e escrevia. Certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, ele próprio e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro na cidade de Nosso Lar. Posso dizer que fui em desdobramento espiritual, na chamada zona hospitalar da cidade. Isso, Jacobson comentou durante a sua fala inicial. Sueli Caldas Schubert, dedicada pesquisadora em nosso meio, reproduz em seu livro Testemunho de Chico Xavier, importante trecho de uma carta enviada ao então presidente da FEB, Vantuílio de Freitas, em que informa a supervisão da obra de André Luiz. Preste atenção aí. Por elevadas entidades, dentre as quais se destacam Emmanuel e Bezerra de Menezes. Desde então, vejo que o esforço de Emmanuel e de outros amigos nossos concentrou-se nele, acreditando intimamente que André Luiz está representando um círculo, talvez vasto, de entidades superiores. Assim digo porque, quando estava psicografando o Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parados. Depois informou-me Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não no livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho, por mais de uma vez, vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, fiscalizando ou amparando o trabalho. Pode passar para a gente finalizar, assim, depois a gente faz os comentários. Temos, portanto, nos livros de André Luiz, extraordinário material que merece atenção, visando ao nosso próprio crescimento espiritual. O presente livro é um convite para estudar a mais valiosa obra de revelações do mundo espiritual e de suas relações com o mundo físico, e com isso adquirir-se a consciência, tá até em negrito, viu, gente? De que somente o estudo nos dará a segurança para bem servirmos ao próximo pela mediunidade com Jesus. Afinal, assumir o serviço na mediunidade é carregar a cruz na visão crística daquele que deseja ser discípulo do mestre do amor. Nos dizeres do Espírito Marinho, carregar a cruz do Cristo é assumir espontaneamente em Mary, tá sem áudio. Eles caíram. Foi removido. Apareceu aqui a mensagem. A Meire entrou? Entrou. Eu entrei agora, Letícia. Foi um probleminha aqui no e-mail. Meire, tá desligado seu microfone. Oi, bora lá? Caiu todo mundo ou foi só eu? Nós dois. Aí foi? caí também. Vamos lá. Tá aí também. Afinal, Ok. assumir o serviço na mediunidade é carregar a cruz da visão crística daquele que deseja ser discípulo do mestre do amor. Nos dizeres do Espírito Marinho, carregar a cruz do Cristo é assumir espontaneamente encargos a favor do próximo, além das obrigações cotidianas, renunciando para servir no ideal
de caridade. Bom, gente, eu fiz questão de fazer uma leitura, digamos assim, rápida de todo o contexto, né, para que a gente pudesse refletir realmente, sentir, na verdade, o que é essa obra. Vocês sentiram o que representa as obras de André Luiz? Vocês estão sentindo o que representam as informações que André Luiz nos trouxe nessas obras? Que não são tão somente as histórias, as revelações, mas que mais profundamente tem a ver comigo. Essas informações cabem na minha intimidade. Nós vamos, a partir da próxima semana, mergulhar mais intimamente nas obras de André Luiz, através da obra Psicofonia, para entender o papel de cada um. E eu peço a cada um de vocês, gente, quando nós falarmos de mediunidade, quando nós falarmos de todos os aspectos, coloquem sempre na primeira pessoa. André Luiz está falando comigo. Essa orientação é para mim. Ah, não, porque fulano não tem ninguém na reunião que você participa. Ele está falando com você. Porque somos nós que podemos fazer o diferencial. É o nosso entendimento e a nossa conduta mediante esse entendimento que vai fazer o diferencial. Porque a mediunidade, ela é importante para todos nós, mas ela é mais importante para mim. Porque eu vou entender o motivo pelo qual eu sinto essa atração por essas informações. Eu sinto essa vontade de mergulhar mais profundamente. Eu sinto essa necessidade de entender melhor todo esse processo. E ao compreender todo esse processo, eu vou trazer para a minha intimidade, e aí sim, eu vou me colocar com mais força, com mais coragem, com mais responsabilidade. Ele está me chamando de irresponsável de forma alguma. De forma alguma. Mas, a bem da verdade, todos nós que estamos mergulhados nessa doutrina consoladora, tivemos um momento em que nós não nos sentimos consolados. Tivemos um momento em que nós, poxa, mas como assim? Como assim comigo? Como assim com quem eu amo? E essas obras de André Luiz vai nos ensinar a desenvolver a consolação. Vai nos mostrar por que a doutrina espírita ela é extremamente consoladora. E vai nos incentivar a pisar cada vez mais forte, com mais dignidade, com mais responsabilidade nesse abençoado mundo que nos convida à evolução. Então, gente, essas são as apresentações iniciais dessa obra, desse estudo. Exatamente, Aldilama, rasga o véu. Ele rasga o véu, nos mostrando tudo e nos convidando a tornarmos homens e mulheres de bem. Anderson, quer falar alguma coisa, Anderson? Não, é isso mesmo, né? É um burilamento enorme, né? Olha o que eles fazem. Você lê as obras de André Luiz, olha o que eles fazem por nós. Olha o como ele nos orienta. E com o que nós nos sintonizamos, né? Teve um trechinho, só rapidamente, que eu queria retornar, né? Ele explica o porquê do título Psicofonia, né? Quem já viu os seminários do Jacobson e já viu também assiste o Livro dos Médiuns com ele sempre gosta de citar as instruções psicofônicas, né? Ele, que é um livro incrível também, magnífico, de estudo da mediunidade. Aquilo ali é muito bom. E ele dá sempre algumas recomendações. Aí ele explica, né, que o Arnaldo Rocha, que é um dos organizadores desse livro, do Instruções Psicofônicas, ele usa esse termo psicofonia, né? Que seria numa psiqueira alma, né? Fono, voz, né? Então, por perceber essa afinidade dele, ele vai lá e o André Luiz também usa, né? Psicofonia nas obras de André Luiz. E aí, quando a gente vai trabalhando, a gente vê que
a gente vai lendo o André Luiz, né, que a mediunidade, ela não é só um instrumento a ser usado em uma hora de comunicação, né? O que nós construímos, o que nós fazemos com esse aprendizado, né? Quão ele muda a nossa alma. A nossa mediunidade é com Jesus, né? Ou a gente ficamos meramente no tecnicismo, né? Então, o André Luiz ele mostra isso. Olha, tem um aspecto moral, filho, para você cuidar da sua alma, né? Trabalhadores de mediunidade, e é magnífico quando diz a mediunidade por si só, não adianta. Ele quis dizer isso, né? Ah, tá, eu sou médium, eu participo de reunião mediúnica, mas sim, trabalha a tua alma. Tu se reeduca, porque ali foi um instrumento de educação moral, dado para que você possa trabalhar a sua alma e tantos equívocos que já passaram, que já foi cometido. Então, assim, é burilamento, né? Assim, que eu tenho que acrescentar basicamente era isso, né? Beleza, então nós temos aqui Ana Maria, Camila, Duran, Edésio, Eliane, Elis, Ildete, um monte de fraternidade aqui, Fúvia, Helena, Ivone, vocês estão tudo caladinho, mas não vamos escapar não, viu? Kátia, Lucineide, Margarete, Rejane está 2 vezes aqui, Maria Rosa, Regiane, Regina, Renata, Renilda, Atan, Taninha, Tereza, Wilza. Estou falando o nome de vocês aqui, porque saibam que nós estamos vendo todos vocês aqui. E nós queremos que vocês participem conosco, porque nós não viemos aqui, nós não somos professores. Nós somos pessoas que amam estudar, entendeu? E nós estamos aqui para somar, para construir juntos entendimento, para construir juntos as informações em nós. Nós precisamos que todos vocês possam também construir, né? Vocês vão perceber que quando nós começarmos com a formação dos médiuns, eu e o Anderson vamos falar bem menos do que falamos hoje. Hoje foi só apresentação e introdução. Por que eu vou pedir que vocês participem mais? Porque nós precisamos externar as nossas ideias para que nós possamos perceber se as nossas ideias estão em consonância com a codificação, com esse entendimento, o que está faltando, o que pode ser acrescentado, o que nós vamos construir. Mas para isso nós precisamos falar, nós precisamos participar. Tá certo, pessoal? Então, esse foi só o primeiro momento, né, que Jacobson nos deu essa fala linda, maravilhosa, né? Em breve essa fala vai estar no YouTube da Fraternidade, mas na próxima semana vamos trabalhar com a formação dos médiuns e, se der tempo, sensibilidade mediúnica, capítulo 1 e capítulo 2. Acredito que não vai dar tempo, não, vai ser só um capítulo mesmo. É pequenininho, mas tem muita coisa para a gente destrinchar. E a gente vai destrinchar, vai fazer uma cirurgia na fala da obra para mergulhar nessa compreensão. Ninguém vai sair com dúvida. Ninguém vai passar para o próximo capítulo com dúvida. Vamos tirar as nossas dúvidas. E lembrem-se, minha pergunta não é uma bobagem. Minha pergunta não é coisa boba. Minha pergunta é importante porque eu tenho essa dúvida. Acabou. Quem não quiser falar, escreva, manda para o WhatsApp, não importa, mas participa. Nossas dúvidas são importantes. Ok, pessoal? Beleza? Pode fechar a apresentação. Gente, antes da gente encerrar, eu gostaria de tirar um print da tela com todos nós juntos, pode ser? Aí vocês abram, por favor, os vídeos aí, quem puder abrir os vídeos. Fecha a apresentação, Anderson, por favor. Para um minutinho. Isso. Quem puder abrir a tela, vai ser massa. Eu acredito que estão todos aqui. Perfeito. Certo, gente. Mas alguém gostaria de trazer alguma informação a mais, algum acréscimo? Não, tudo certo? Então, vamos lá. Preparar o print. Todo mundo preparar o sorriso. Cadê o print? Aqui, achei.
Achei. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Beleza. Deixa eu só ver se funcionou. Botar lá no grupo da gente para ver se ficou tudo certinho mesmo. Ninguém sai, até porque tem prece final. Ninguém vai sair antes da prece, não, que... Pronto, a foto já está lá, o print já está lá no grupo da gente. Bom, gente, deixe-me perguntar, como vocês perceberam a aula? Vocês gostaram desse sistema, com a apresentação de slides? Acharam interessante para acompanhar os estudos? Podemos continuar assim? Ficou legal? Mas, Ficou legal. então, vamos que vamos. Qualquer sugestão que vocês queiram dar, vocês colocam no grupo também, tá certo? Então, é isso, gente. Vamos encerrando o nosso primeiro momento, nossa aula inaugural. Gratidão a cada um de vocês que escolheram estar conosco, estudar junto conosco, crescer junto com todos nós, vamos crescer juntos nesse estudo e mergulhar naquilo que amamos, que é a mediunidade. Né? Então, vamos que vamos. E eu vou democraticamente deixar, alguém quer fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos dessa segunda-feira, dessa primeira aula? Maria Rosa, você pode fazer a nossa prece de encerramento, Maria Rosa? Posso. Obrigada, meu amor. A gente está tão longe que acha que não é possível, né? Mas eu vou fazer. Muito bem. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento tão esclarecedor, onde todos nós, cada um em suas localidades, distantes, outros mais próximos, podemos estar conectados e unidos, lembrando do que Jesus nos disse, que onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. E nessa certeza de que Jesus está conosco, nos iluminando para esse estudo, para que a gente se fortaleça cada vez mais e tenhamos conhecimento a respeito da mediunidade. Agradecemos por mais uma noite, em especial por essa da aula inaugural, de estarmos todos conectados e unidos. Obrigada. Que Jesus nos abençoe a todos. Até uma excelente semana. E a próxima segunda-feira, às 19 horas, às 18h45, estamos aqui mais uma vez. E assim Um seja. beijo no coração. Abraço a todos.